meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial e eu já vou falando com você. Se você não conhece a Regiane, daqui a pouquinho eu vou te apresentar essa amiga. É fantástico. Mas antes eu quero te convidar aí para você já compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, para que eles possam ter acesso às informações que a Regiane vai nos contemplar hoje aqui nesse bate-papo do varejo. Muito obrigado por você estar aqui. E vai se inscrevendo também, porque quando você se inscreve nesse canal, acione o sininho, automaticamente toda vez que eu postar um vídeo aqui, vai te entregar em primeira mão para você participar com a gente aqui. E hoje eu tenho aqui a participação da Regiane, que é uma psicóloga, ela é especialista em terapia cognitiva ou comportamental, o que é fantástico, ela vai falar um pouco disso pra gente, e além que ela entende muito, ela é muito especialista também no processo de constelação, que ela vai contar um pouquinho disso pra gente também. E mais, né? Além de tudo, de ser uma grande amiga minha, ela é professora universitária. Gente, fantástica, uma pessoa que tem um currículo fantástico, e olha, eu quero falar para você, por que ela está aqui no Bate-Papo Varejo? Quero também ter as pinceladas dela no varejo, porque ela é uma pessoa fantástica, nasceu ali dentro do varejo também, e ela tem muita coisa de conceito para trazer para a gente. Regiane, muito obrigado pela sua presença e conceder esse espaço aí. Eu sei que a sua agenda está muito tomada, para que pudesse falar com a gente aqui. Obrigado, viu, Regiane? Olá, Éder. Olá, amigos aí do Varejo. Eu estou muito feliz. Gratidão, tá, por estar aqui com vocês. É uma honra realmente muito grande ver essa expansão que está havendo por todas as características que você está apresentando aí, né, Éder? Então, sucesso total aí. É um privilégio também, tá? Para todos vocês. Olha, é um sucesso mesmo, mas com a presença de pessoas assim como a Regiane, né? A Regiane, antes de eu ficar tomando muito seu tempo aqui, eu quero já entrar num assunto aqui que é pauta nossa aqui hoje. Por que o convite da Regiane estar com a gente, ela está aqui compartilhando com a gente? Regiane, eu tenho encontrado muitas situações dentro das lojas que os varejistas não sabem lidar com determinadas situações que estão acontecendo com seus profissionais, né? Diante de toda essa pandemia que nós estamos tendo, diante dessa quarentena, lojas que estão abertas, lojas que estão fechando, de repente abrem todas as lojas, de repente já estão começando a fechar de novo, tem um horário que funciona, tem um horário que não funciona, e o pior, né? O medo. Muitas vezes eu vejo aquele profissional ali com medo daquelas pessoas que estão entrando dentro da loja, como que se comporta com essas pessoas. E o que eu tenho estudado e buscado muito aí dentro do varejo, eu tenho percebido, e é isso que você vai falar com a gente aqui, é sobre a saúde mental desses profissionais. Parece que a coisa virou meio que pânico para nós. É isso mesmo, Regiane? Pois então, infelizmente é exatamente isso que acontece. Mas tem uma questão que eu queria contextualizar para todos. Primeiro, o que é saúde? O que é sofrimento e o que é doença. Porque muitas vezes a gente entende que é tudo num bolo, tudo no contexto, e não é. Primeiro, a saúde é quando você tem um equilíbrio. Então, assim, em qualquer circunstância da vida, quando a pessoa, a gente está colocando o trabalhador, ele tem um perfil, ele trabalha, ele tem um desempenho, ele tem um nível de produtividade, que é a produção com qualidade, e que o empregador, ele tem já uma consciência desse desempenho do profissional na loja. E, de repente, as coisas começam a ter um tom diferenciado, seja através do comportamento, seja através do humor daquela pessoa. Isso já começa a acender a luz para, opa, tem alguma coisa aqui acontecendo com essa pessoa que está comigo todos os dias, que sempre chega, que dá um bom dia, que é extrovertido, e que de repente ele começa, então, a ter uma alteração comportamental. Então, a gente já começa a perceber que esse trabalhador já está se distanciando do ponto da saúde. Mas aí ele vai para onde? Ele já está doente? Não, ele ainda não está doente. Mas ele está intensificando um processo chamado de sofrimento, tá bom? Então, assim, o que a gente percebe?
No extremo, eu tenho uma pessoa completamente equilibrada. E quais pontos da vida? A vida financeira, a vida espiritual, a vida material, né? A vida sentimental, psicológica. Então, ele está equilibrado em todas essas esferas. Então, está tudo ok, a vida está acontecendo. Acontece uma ruptura, seja particular na sua família, seja social, seja na esfera do trabalho, ele começa a apresentar algumas distorções em seu comportamento. Já está doente? Ainda não. Mas ele está intensificando esse processo que é entre a via da saúde e a doença. Então, ele começa a ter um enfraquecimento das suas estratégias psíquicas. Vamos lá. O que são estratégias psíquicas, então? É importante demais entender o que é isso. É quando a pessoa tem um significado do trabalho, ela entende a importância daquela atividade que ela está executando, ela começa por si só, e olha que interessante, não importa se é numa área administrativa, numa área operacional, pode ser lá no varejo que trabalhar na expedição, ok? Na reposição de material, não tem nada a ver com nível de status, tem a ver com satisfação e a compreensão do significado que tem do trabalho em sua vida. Quando a pessoa tem isso e está tudo ok, as suas estratégias psíquicas são fortalecidas e cada vez mais essa pessoa, mesmo em contexto adverso, em situações que são assim propícias para desencadear vários gatilhos, essa pessoa vem se aproximando por conta própria da saúde. Quando ela não consegue reconhecer o seu trabalho, se reconhecer nesse trabalho, se distancia desse significado, executa uma tarefa como lá na época de Taylor, né? Aquele trabalho taylorizado, repetitivo, e a gente sabe que muitas atividades são repetitivas de fato, mas ele não faz o link entre o trabalho que ele executa e a importância que esse trabalho tem no contexto em que ele se encontra, de qualquer área do trabalho. Que legal. Ele começa, então, a ter um enfraquecimento das suas estratégias. Quando vem esse enfraquecimento, Éder, e nossos amigos aí, começa a vir agora o quê? O medo, são os implantes distratores, né? Vem o medo, muitas vezes vem uma angústia, vem a ansiedade, porque o medo, ele está inseguro, ele não tem certeza daquilo que está acontecendo, ele não sabe a importância do seu trabalho. Vem uma ansiedade porque não sabe o que vai acontecer no futuro. E ele começa, só para fechar aqui, ele começa a vir se aproximando para quê? Para doença. É um fator de proteção, né, Regiane? Seria natural do próprio cérebro dele, ele está se protegendo nesse exato momento. Mas uma pergunta que eu quero falar para você, e eu acredito que você que está aí assistindo aí no canal, pode nos comentários, no chat aqui, já fazendo perguntas que a Regiane vai responder para você, tá? Ela deve estar agora aqui junto com a gente, a equipe dela já respondendo aqui, e a nossa equipe também respondendo. Então você pode aí já escrever que nós vamos estar conversando com você. Mas uma pergunta é o seguinte: naquele primeiro momento que você falou que a pessoa se encontra naquele estado, né, que é o primeiro estado ali que ele está, desse impacto que acontece na vida dele, diante das situações de informações, como que esse varejista ele precisa agir com esse profissional? Talvez a pergunta muito clara é dizer, naquele primeiro momento, né, que antes de toda essa estratégia que aconteceu, né, desse estágio que aconteceu, naquele primeiro impacto, qual é a ação? Porque você até falou, percebe que o cara era um humorado e de repente não está com humor. Percebe que o cara ele tinha uma determinada atitude e não tem mais. Como que ele deve agir nesse exato momento, Regiane? Antes da gente ir para os próximos passos. Isso, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente está entendendo é que tem esse contexto como um todo. Então, o profissional que está diretamente ligado a esse seu empregado, seja o gestor, seja o proprietário, que às vezes, dependendo da empresa, né, ele tem um contato direto ali, primeiro é observar o seguinte: qual é o perfil profissiográfico desse trabalhador que ele tem em seu quadro? Porque, às vezes, esse trabalhador, ele tem uma característica de ter uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho se ele estiver trabalhando junto com outras pessoas num ambiente mais disperso. É isso? Muito e tem legal. gente que já gosta de
trabalhar sozinho, não é? Isso A gente mesmo. começa a perceber isso. Tem gente que adora trabalhar sozinho, faz a sua atividade início, meio e fim. E tem gente que já trabalha mais em equipe. Primeira coisa, Hélio, conheça o perfil profissiográfico do seu trabalhador. Porque você pode estar com a pessoa certa no lugar errado. Então, a primeira dica que eu dou é essa, ok? Para Isso é começar. fantástico, né? Olha só para você ver, conhecer esse perfil que a Regiane está falando, e eu acredito, Regiane, você faz isso à distância também? Tem gente que faz isso à distância? Que durante a pandemia, né, os profissionais estão fazendo isso no processo home office. Então, é uma ferramenta que a gente sempre fala aqui da equipe da Evarejo, a importância de você ter um profissional nesse sentido, para que você possa conhecer esse perfil desse colega de trabalho que você está aí executando as tarefas com ele, né? E isso já ajuda a ter essa leitura, né? Poxa, ele mudou o comportamento, mas muitas vezes só atenuou aquilo que ele está no lugar errado, né? Ele está no setor errado, ele devia estar naquele setor diferente. Exato. A pessoa certa no lugar errado já Nossa. começa a ter uma distorção ali. Então, a produtividade começa a cair. E olha que interessante, a empresa investe, porque quando você contrata um trabalhador, você também tem um investimento ali, não é? Em treinamento, em adaptação daquele trabalhador. Ele chega para a empresa com toda a motivação, com toda a garra, querendo ser contribuição. E as coisas não se encaixam por uma questão de desencontro, de desinformação, ou de conhecer um pouquinho melhor exatamente esse perfil profissiográfico. Mas esse é o ponto zero, eu entendo assim, de como nós podemos começar. Agora, tem uma outra questão, que é o seguinte, a organização do trabalho e a condição do trabalho, ok? Algumas pessoas, por exemplo, hoje, nesse momento atual, tiveram que se adaptar. A gente está vivendo aqui um momento que nós estamos aqui, poderia ser presencial, ok? Mas não, estamos online. Então, qual é a capacidade que esse seu trabalhador tem, cognitiva, intelectual, de compreender tudo isso que está acontecendo e desaprender algumas técnicas para reaprender outra forma de trabalhar? Porque esse gap aí, ele dá também o quê? Uma insegurança, uma incerteza, medo, uma ansiedade. Então, estar atento à sua equipe, conversando, deixando claro. Então, aí nesse ponto, eu fortaleço o quê? Comunicação. Tá? Esteja presente com a equipe, esteja conversando, apresentando a situação da empresa dentro do que for possível, não é verdade? Que tem pontos que são estratégicos, mas tem pontos ali que, se você conversar com a sua equipe, já calma, já baixa a ansiedade, ela se sente importante e começa a fazer parte e entender, pô, eu estou nesse mercado, mas a minha empresa está nesse ponto. Então, dá uma acalmada. Só um ponto aí, Regiane, que é muito interessante, você como professor universitário, eu também como professor universitário, nós percebemos isso muito, né? A mudança dá um gap mesmo, e nós tivemos colegas de trabalho que não conseguiram se adaptar a esse modelo de estar aqui lecionando, passando a sua disciplina através do formato online. Ele ficava preocupado, cadê o quadro, né? Cadê aquela situação que ele tinha como ferramenta de segurança. Acontece isso também dentro do varejo, quando a gente observa que algumas lojas tiveram que se adequar ao próprio delivery, né? Como que eu vou me adequar a essa situação? E até o formato de comunicar com esses clientes com relação ao panfleto, que começou, nós íamos para redes sociais, porque não poderia ter nada físico, alguns decretos de algumas cidades proibiram isso. Então, trouxe isso para a gente, uma nova leitura. E aí é o que você falou, comunicar. Galera, pega a sua equipe, conversa mesmo com essa equipe, faça mais reuniões, porque, na verdade, o que acontece? Nós tínhamos mudanças em termos de 24 horas, né? Era até rápido. Hoje as mudanças estão acontecendo em 12 horas. Dependendo de um decreto municipal ou mesmo a uma MP aí do governo, tudo se modifica. O comportamento nós vamos de ter. manhã para tarde já muda. Você acorda com uma notícia e depois do almoço você fala, opa, deixa eu mudar minha estratégia aqui, não é? E essa agilidade, né?
eu até trago assim, a questão da flexibilidade, não é isso, Éder? Porque a flexibilidade no varejo é extremamente importante para fazer o quê? A modulação do comportamento. Opa, agora já não é mais assim, mas deixa eu me reinventar. O tempo todo é reinvenção e modificação do comportamento. Nossa, isso é o que a gente tem percebido, uma necessidade dentro das lojas. É ter realmente esse conceito de conversar mais, e parece que, como não era comum, porque nós agimos numa velocidade extrema, né? O varejo ele é dinâmico. Então, o que acontece? Eu não tinha tempo para fazer reunião, não havia necessidade de fazer reuniões, que as coisas iam acontecendo. Havia necessidade, na verdade havia, né? O que não tinha é o tempo mesmo. E agora, com essa necessidade aflorando de se comunicar melhor, de conversar melhor com esses profissionais, parece que é algo que está realmente, a gente está sofrendo com isso aí. E é aquele impacto, né, que você falou, dessas mudanças que vão gerar o quê? A consequência do medo, a consequência ali da ansiedade, né? De quê? De proteção mesmo que eu tenho naquilo, né? Mas quais são as causas que adoecem essas pessoas? O que tem acontecido mais com relação a doenças que tem mais impactado isso que você, como psicóloga, tem visto eu imagino, dentro da sua clínica, né? Que tipo de doença tem surgido mais a partir desse momento? Tá. Nesse momento, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né, para um ponto específico que você está colocando aí. Muitas vezes, o gatilho, principalmente do varejo, que eu tenho percebido, porque chegam para mim pacientes, eu converso, eu transito com muitas pessoas, atendo algumas empresas, né, presencial e online, gestão opressora, ok? A gestão opressora é um gatilho que tem que ficar atento. Por quê? Porque desencadeia no trabalhador medo, pressão, sentimento de menos-valia, sentimento de falta de sentido do trabalho. E assim, a empresa toda perde com isso. Então, fiquem muito atentos a como essa gestão está acontecendo. Porque, às vezes, é um setor específico que já está adoecido em função de como essa gestão está acontecendo. E aí desencadeia o quê? Às vezes o empregado, ele gosta de ficar mais naquele lugar sem um rodízio. O gestor opressor, olha, fica aí a dica, o gestor opressor sabe disso, e o que é que ele faz com esse empregado? Coloca no rodízio. O empregado, então, começa a fazer o quê? A ter medo, a ter uma queda no seu desempenho. Às vezes, a coisa se acentua tanto que ele começa a ficar até com receio de ir para o trabalho. E quando ele vai, chega o horário dele sair de casa para ir para o trabalho, acontecem no corpo reações psicossomáticas. Então, vem da mente para o corpo. Ele já sabe que quando ele chegar no trabalho, ele vai ser oprimido de alguma forma por esse gestor, tá? Então, ele já começa a ter náuseas, a ter palpitação, a passar mal, a ter uma diarreia, pode acontecer muito, e conclusão, ele acaba entrando em contato com a empresa e pede para não ir, informa que não vai para o hospital, e aí já começa a ser considerado, nesse ponto, um nexo causal. Tá? Quando se torna já frequente. Então, as empresas têm que ficar atentas se elas estão, de fato, promovendo uma gestão humanizadora, que é a valorização do empregado, é pedir o feedback, é reconhecer. Isso já dá uma, né, já ameniza. Nossa, é fantástico. E eu, só pegando, eu acho que é legal você falando dessa gestão opressora e a gestão humanizadora, né, que são duas gestões totalmente de lados opostos, mas é importante você levar esse conceito, né, Regiane? Explica um pouco mais para a gente do que é essa gestão opressora, que muitas vezes você tem visto isso, porque isso é reflexo. Você só está falando isso porque está acontecendo dentro do seu consultório. Pessoas do varejo estão chegando dentro do seu consultório e te mostrando isso. E a partir daí você começa a ter uma leitura disso que está acontecendo no mercado. O que é essa gestão opressora? Dá para você detalhar isso para nós? E é bem importante porque, assim, olha, tem empresas que são pequenas, então é muito fácil de ser percebida uma gestão opressora.
pelo proprietário, né? É fácil. Mas quando eu sou dono, eu nunca acho que eu sou opressor, né, Regiane? Tem isso também, né? Essa é a questão, tá? E aí, o que acontece? Quando a empresa é maior, se divide em departamentos e tem gestões que são diferenciadas, fica mais distanciada essa observação. A não ser que você comece a perceber que pessoas de determinado setor apresentam adoecimentos, afastamentos com maior frequência, tá? Mas a gestão opressora, quem pratica pode ser o proprietário, pode ser um gerente, pode ser, às vezes, até uma pessoa que está em um nível um pouco acima, como um encarregado, um supervisor. Ele começa primeiro, ele não se comunica com esse empregado, ele não busca saber o que esse empregado gosta, ele não pede feedback, ele busca acentuar o ritmo de trabalho, não deixa imprimir o prazer ali naquele trabalho. Muitas vezes ele explora mentalmente o trabalhador, ele não conhece a capacidade intelectual, ou às vezes conhece e faz exatamente com maldade, sabe? Para prejudicar aquela pessoa. Até que aquela pessoa peça demissão, ele começa a dar atividades que estão além da capacidade daquela pessoa de atuar. Então, assim, sobrecarregando mentalmente. Então, lembra das estratégias psíquicas que eu falei? Olha como que é importante ter o conhecimento desse contexto. Já começa a ficar enfraquecidas. E a pessoa, então, que promove essa gestão opressora, o próprio nome já diz, não se comunica, não conhece a sua equipe. Quando conhece, utiliza essa para explorar mentalmente esse trabalhador, não deixa esse trabalhador se sentir importante. Ele é que se valoriza, ele é que se acha importante, ele é que se considera. Quando tem uma reunião, por exemplo, com a diretoria ou com a presidência, ele é que leva em nome da equipe dele, e aí ele leva a mensagem distorcida, porque ele leva sobre a mensagem dele, entende? Então, esse gestor opressor, ele lida com o terror psicológico, porque a gente hoje não tem as práticas de antigamente que batiam no corpo, hoje é na mente. Então, o terror psicológico, muitas vezes, sutil, sabe? E aí você fala, Regiane, mas poxa, essa empresa tem lá sua política, sua missão, seus valores, e tem um discurso completamente diferente dessa gestão opressora, não é? Mas, às vezes, é o perfil de quem pratica isso que se chama perverso. É um perfil perverso da pessoa. Então, tem que estar atento se aquela equipe está passando por alguma situação de queda de desempenho, de mudança, de alteração, o clima organizacional, ele está assim, precário. Observe se não tem um elemento nessa equipe que está praticando a gestão opressora, porque ele é que quer aparecer, sabe? Ele é que quer se mostrar. E aí a equipe, então, fica desestruturada emocionalmente e psicologicamente. E é isso você falando, é muito interessante, porque a gente vê isso dentro das lojas, né? E aí você fala, cara, será que não percebe, né? Porque esse líder, muitas vezes, ele não percebe. Igual você falou, realmente ele tem uma postura que ele acha que aquilo é o normal dele. É o processo natural que todo cérebro faz de proteção, né? Ele acha que aquilo foi as crenças que ele criou, o modelo que ele criou, e ele vai criando atitudes daquilo que vão provocando esse gatilho que você falou aí, que é realmente fantástico. Perceber isso dentro da sua equipe, desenvolver isso dentro da sua equipe, uma habilidade de fazer, né, a outra gestão, que é mais humanizada, é o passo Sim. mais interessante, né? Sim, com certeza. Uma gestão humanizada, o que ela procura? Promover a integração entre a equipe. E olha só que interessante para todos que estão escutando aí. Às vezes, quando você fala assim, poxa, promover uma integração, promover motivação, lembrem-se, nem sempre se está relacionado a um investimento alto financeiro. Às vezes, a proximidade ali é o humano, é o calor, é tratar o outro como ser humano. Às vezes, nasceu um filho de uma determinada pessoa, um outro casou, quer dizer, e ali está distanciado, você não sabe nem do que está acontecendo. Não é que você vai invadir a privacidade da pessoa, mas é conhecer. Porque parte do salário foi investido para realizar o casamento da filha. Olha só. Então, esse é o ponto. Um gestor, por exemplo, que ele trabalha de uma maneira humanizada, numa segunda-feira que ele chega e pergunta assim, como é que foi lá o casamento da sua filha? Deu tudo certo? A pessoa
Uau, eu sou importante. Por que que eu sou importante? Porque eu fui visto. Olha, Isso. o meu gestor me viu, ele sabe que a minha filha casou e veio me perguntar. E as pessoas hoje, eles querem, todas as pessoas, elas querem ser tratadas de uma maneira VIP. Eu estou sempre falando isso, né? Very important person. Quer dizer, eu sou uma pessoa importante. Olha, Olha, a pessoa sai de férias, eu vejo muito isso, dentro do varejo, a pessoa sai de férias, esse gestor ele tem que aproximar dessa pessoa quando retorna e sim. pedir para que ela conte como foi as férias dela, qual foi o divertimento, assim, muitas vezes a gente nem chega, já chega para ela já dando todo o equipamento, ó, já estamos com os desafios aqui que você tem que pegar dentro da loja, mas não teve nenhuma pergunta para ter essa interação, essa integração de realmente harmonia. Olha, Regiane, eu ficaria aqui assim. Olha esse gancho, só para a gente fechar aqui. Um gestor humanizador faz esse link que você está colocando. Ele pergunta como foi suas férias. Na verdade, antes de sair de férias, ele já deixa aquele trabalhador, olha, tranquilo, Isso. sabendo que ele é importante, que o seu lugar na empresa vai estar reservado quando ele voltar. Agora, quando se trabalha com o gestor opressor, muitas vezes o trabalhador evita até sair de férias, porque tem medo. E tem um estudo que fala sobre isso, que se chama vacation fobia, é o medo de tirar férias. Entende? Já começa a observar. Isso aí é fantástico. As pessoas não sabiam disso. Medo de tirar férias. Medo de tirar férias é altíssimo. Altíssimo. Então, as pessoas vão, às vezes, pedem para vender férias com medo de sair do emprego e perceberem que, quando voltarem, não terão mais o seu lugar. Então, isso faz toda uma diferença. Às vezes, até o sentimento de que, será que eu realmente sou necessário ali, então não quero deixar brecha dentro da empresa e fazer. Jana, eu ficaria aqui, olha, horas e horas falando com você, mas nós temos o tempo mesmo para a gente bater esse papo. Mas eu quero te apresentar o nosso livro, olha, Crise para alguns, Solução para outros. Bacana, já olha conheço. Aqui, são 205 páginas que estão aí disponíveis para você. No formato físico, assim, Regiane, a gente pensou, poxa, isso vai ficar, tem correio, né? Fica, às vezes, não fica acessível para algumas pessoas do varejo. O que nós fizemos? Nós colocamos a um preço, assim, simplesmente simbólico, lá no site da Evarejo. Você vai entrar no site da Evarejo, /loja, e você vai entrar lá e vai ter acesso a esse livro, a 205 páginas. Foram 22 profissionais reunidos e deram soluções para a crise. É o momento que nós precisamos disso. E para você que ainda não se inscreveu no canal, olha, vale a pena. E vale a pena compartilhar esse vídeo, que a Regiane está aqui, ó, só entregando coisa boa para a gente. Ela vai entregar mais algumas coisas para você. Então, não deixe de você se inscrever no canal e compartilhar. E dá o like aí também. E olha, nos comentários, aí no chat, você pode fazer perguntas que a Regiane e a equipe dela já estará respondendo para você, breve aí, já te respondendo, tá? Regiane, é fantástico, né, quando a gente vê isso, mas uma pergunta que eu preciso fazer para você, esse varejista, que atitude preventiva ele precisa ter, certo? Além, é claro, você já falou de fazer uma gestão mais humanizada, né? Combater essa gestão aí que é avassaladora na vida das pessoas, que amedronta todo mundo. Mas o que ele pode fazer de prevenção, né? Porque às vezes eu estou numa loja aqui que o clima organizacional está legal, as pessoas sempre estão... Mas o que eu posso fazer para ainda continuar prevenindo toda essa situação que nós estamos aí? Primeiro, não ligue televisão, né? Pare de assistir noticiário, né? Pelo amor de Deus. Não é? Vem ver cá bate-papo do varejo, acesse os outros bate-papos do varejo, vai lá no canal lá da Regiane, assistir os bate-papos que ela faz lá também. Mas, pelo amor de Deus, sai dos noticiários. Não dá. Você concorda, então, né? Assim, vai ficar uma dica aqui, porque é o seguinte, existe uma situação que é o trabalho prescrito e o trabalho real, tá? Então, quando a empresa propõe um trabalho para a pessoa, e a pessoa chega e encontra um distanciamento entre o que foi proposto e o que está sendo realizado, a pessoa já começa a ter ali algumas distorções. Então, se eu for falar assim, Regiane, vamos começar no trabalho preventivo? Vamos.
Primeira coisa é colocar para a pessoa, de fato, como que é o problema da empresa, qual que é a questão que ela vai enfrentar, como que é o dia a dia dessa empresa, como que é a equipe, para que ela já entre para aquele ambiente sabendo o que ela pode encontrar. Mesmo que, ao longo do trabalho, ela vai perceber que existe um distanciamento entre o trabalho que foi prescrito, que estava lá no contrato de trabalho, né? Você vai chegar e vai vender. Ok, mas eu não sabia que tinha aquele cliente comprador que tinha aquele perfil que me deixa nessa situação estressante, né? Porque o ambiente é estressante. Então, comece a apresentar para a sua equipe como que é o perfil da sua empresa, o que você espera dele, como que ele pode contribuir, que ele é importante, que a gestão é humanizadora, ou seja, vamos fazer um mix disso tudo, que na verdade tanto vale para uma correção, que não é o legal, mas vale também agora, a turma já tendo, né, o conhecimento aí já acessível e a consciência já expandida nessa área do varejo, vamos trabalhar de uma maneira preventiva, já promovendo, né, essa comunicação, já pedindo feedback, já apresentando como que é a empresa, qual que é a situação da empresa no mercado, o que ela espera do trabalhador, como é que a gente vai estar trabalhando nisso daí. Isso já ameniza a ansiedade, já promove no trabalhador uma proximidade com o que ele pode esperar para não haver choque, né, assim? E com certeza aí os ânimos vão ficar mais acertados, porque as expectativas já ficam mais equilibradas. Então, promover o acerto das expectativas. Eu acredito que se a gente caminhar por aí, a gente já entra numa atitude preventiva, diferenciada do que o que está ocorrendo hoje no mercado, tá? Então, quem está escutando isso daí... Isso é fantástico, gente. É sentar tá mesmo e conversar. Já um diferencial mesmo competitivo. Eu falo muito disso, de não ver noticiário, né, de estar, mas realmente porque é uma contaminação pesada com relação a esse tipo de informação. E eu até brinco muito, eu tenho que ver noticiário, obviamente eu vejo noticiário, mas no período da noite eu vou para uns programas mais de comédia, um filme mais tranquilo, porque eu preciso dormir ali mais tranquilo, pensando que no outro dia eu preciso estar com todas as energias repostas ali, né? E também você pode também me pedir aqui, acessando o meu WhatsApp, a lista de transmissão, onde eu compartilho aí todas as informações, inclusive esse bate-papo aqui, compartilho todas as informações, eu vou colocando lá na lista de transmissão, as pessoas recebem. A Regiane está na minha lista de transmissão, ela sempre recebe as novidades que acontecem dentro do varejo aí. Mas, eu quero só te parabenizar, aproveitando essa oportunidade que você me deu, parabenizar, porque nesse momento esse canal seu é de extremamente relevância, de muita contribuição. Então, parabéns de coração, tá? Bom demais. Porque você está fazendo a diferença. Isso é legal. Esse é o grande objetivo, né? Nós queremos, até dentro da nossa missão aqui, missão da Varejo, nossa missão é fazer as pessoas do varejo felizes. Então, essa caneca aqui é ouro, né? Vai ter que levar a caneca lá para a região, não vai ter jeito. Mas olha só para você ver. Você que está aí, já está nos comentários, eu sei que você está comentando aí, já está colocando nos comentários aí algumas perguntas, mas é claro, a Regiane não dá para responder tudo para a gente aqui. Mas você pode ter acesso à Regiane, né, Regiane? Como é que pode encontrar aí o seu consultório? Você está em Ipatinga, não é isso? Em Minas Gerais, em Ipatinga, na cidade de Ipatinga, mas você também está fazendo atendimentos online também. Conta um pouquinho sobre essa terapia cognitiva comportamental, e eu acho que uma coisa muito interessante que vale muito aí falar é da constelação também. Eu não sei se o momento é viável, né, diante da situação que nós estamos vivendo, mas a constelação é uma ferramenta fantástica para as pessoas, na família e também no profissional, né? A constelação também, ela entra na área da empresa. Agora, eu só... Seria um motivo para uma outra live. Né? Ah, com certeza. Aqui nós temos live, assunto é que não falta. Mas tem uma coisa que eu quero deixar assim, de recado com relação à constelação. A constelação, ela traz assim, uma visão. Muitas vezes você está numa empresa e não enxerga determinadas situações que estão acontecendo. E fica um ponto como dica também para vocês. Hierarquia. Respeitem quem vem primeiro. E essa hierarquia não é de cargo, essa hierarquia é de
tempo. Então, às vezes, se é o porteiro, se é o vigia, se é o auxiliar de serviços gerais, ele veio primeiro que você, ele está ali há 7 anos, você entrou hoje. E aí, o que acontece? Você não dá o lugar de honra para essa pessoa que entrou antes de você. Nesse momento, já começa a haver uma desordem nessa empresa, porque, entende? Cada um no seu devido lugar, com sua devida importância, devida relevância. Então, quanto esse colocar em ordem cada pessoa na empresa, já com essa visão, porque a constelação na área organizacional, ela traz isso, entende? Então, por exemplo, quando se fala numa sucessão, empresa familiar que passa por sucessão, pode acontecer de quem está chegando se sentir importante e desconsiderar aquele gestor, aquele diretor, que até já se aposentou, não tem problema. O lugar dele está em ordem. Aquela memória de toda uma estratégia, de todo um planejamento que foi feito para a empresa, não deve ser desconsiderada, entende? Então, colocar isso em ordem e ver as coisas, a empresa começa a fluir, o clima organizacional começa a melhorar, e você vai perceber lá nos lucros. Entende? Então, a constelação é algo maravilhoso. Fantástico. E como é que se acha, Regiane? Como você acha nas redes sociais aí, para que possa trocar mais bate-papo com a Regiane aí? Beleza. Então, no Instagram, vocês vão me encontrar. Rejane Sampaio Terapias. Tudo junto. Rejane Sampaio Terapias, @ O telefone, o meu telefone é o WhatsApp, ele trabalha diretamente para agendamentos, tá? Não é... Então, é 31 99784 0712. Vou repetir, 31 99784 0712. É um telefone profissional para a gente se comunicar. E vai estar nas descrições, tá? Para você que está aí, vai nas descrições também, que você vai ter acesso rapidinho aí para que você possa bater um papo aí mais profundo sobre essa situação que está a sua loja hoje. Você que é do Bate-Papo Varejo aí, lojista, pode conversar com ela da onde você estiver, qualquer lugar do mundo aí, com certeza a Regiane vai te trazer uma ferramenta que vai modificar o seu comportamento dentro da sua loja. Regiane, para a gente finalizar, você tem que deixar aí uma dica. Eu sempre faço isso com o meu bate-papo aqui. Deixa uma dica aí para ele fazer dentro de 24 horas, 48 horas. O que ele tem que chegar amanhã dentro da sua loja e fazer? Porque nós estamos agora falando esse horário, mas amanhã, que horário que ele pode chegar na loja e já tomar uma atitude aí e fazer dentro da loja dele? Então, bacana. Sugestão para vocês. Cheguem na loja e comecem a olhar para as pessoas. Olha para as pessoas, porque trate um ser humano como outro ser humano. Às vezes vai ter gente que vai falar assim, nossa, o que está acontecendo que você está me olhando? Porque vai estranhar, porque normalmente a gente entra no piloto automático. Então você chega na loja e fala, bom dia, bom dia, bom dia. Outras vezes já marca uma reunião via WhatsApp, agora está acontecendo muito isso, né? Um Zoom. Claro. E aí você já marca a reunião. Não, chega. Bom dia, tudo bem? Como você está? Olha, Rejane, simples assim é. Isso já começa a ter uma reverberação, já começa a ter um efeito que dá uma cadeia diferenciada de comportamentos. Porque como a TCC fala, né, que é a terapia cognitiva comportamental, é conhecer o comportamento. Então, primeiro comece por olhar. Olha para a pessoa, olha nos olhos e diga, bom dia. É assim. Isso aí. Às vezes é um bom coração, né? Isso aí. E a pessoa está sendo tratada de uma maneira humana. Alguns vão estranhar. Verdade. Falou que hoje tem algum problema acontecendo dentro da loja. Não estranha, não. Não estranha, não. Faça isso que ela falou, que é fantástico, realmente modifica. As pessoas, às vezes, vão se assustar no primeiro momento, mas elas vão amar no segundo momento. Isso que é importante. Amar, isso é a segunda impressão, aí fica mais legal. Bom, olha, Jane, eu só tenho que te agradecer, gratidão mesmo por conceder esse momento. Eu sei do seu espaço na agenda aí está super lotado, mas que Deus te abençoe imensamente, tá? E, é claro, para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe agora esse vídeo aí para todo mundo.
Não deixe de entrar lá na Evarejo e comprar também o livro. E se você quer aí receber muitas informações do varejo, acesse o WhatsApp, vai estar aí também nas descrições, meu WhatsApp, para você convidar aí e falar assim, eu quero entrar na sua lista de transmissão. Nós estamos todos os dias aí entregando informações para você que vão modificar você no dia a dia na loja. Afinal, Regiane, o varejo precisa de pessoas como você. Pessoas como nós, porque quem está aqui te assistindo também é uma pessoa especial que está em busca de conhecimento, né, Eda? Então, um beijo para todos, desejo muito sucesso, gratidão por estar aqui. Toda vez que você me convidar, estarei disponível, tá bom? Obrigado, minha amiga. Fique com Deus.